Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje com mais o Carioca Dev, mais um podcast. Não vou dizer exatamente qual é o número, porque eu não sei qual vai ser o número de sequência, mas estamos aqui com o Petros, que trabalha como DevOps no Canadá. Estamos com o Pedro, que trabalha como DevOps na Bélgica. E estamos com o Rodolfo também. O Rodolfo atua em Lisboa com OutSystem. Pessoal, nunca se falou tanto de DevOps como nos últimos meses, digamos assim. Nas últimas 4 semanas, a palavra que eu mais ouço aqui no hype de palavras techs é DevOps. E por isso a gente agendou esse bate-papo aqui para falar um pouco sobre o que é um DevOps, o que faz o DevOps, o que faz essa área. Nós separamos algumas perguntas aqui que acredito também ser perguntas de muitos iniciantes na área de ciência da computação, de análise de sistemas, você que é estudante, que não sabe ainda onde direcionar a sua carreira. Separamos algumas perguntas aqui que pode ser útil para você. Então, fique atento e siga a gente. Acompanha aí. Bom, galera, tudo bom aí? Beleza? Por aqui tudo certo. Bom, conforme eu já havia enviado o briefing antes, né, eu vou começar logo de cara. Como eu falei, eu nunca ouvi falar tanto da palavra DevOps como nas últimas semanas. E eu acho que esse hype ele aumentou justamente nesse tempo de pandemia, onde muitas pessoas necessitam desse conhecimento, desse skill, para poder fazerem funcionar a infraestrutura de suas empresas. Então, eu queria entender exatamente o que é o DevOps. Vamos começar por aí, cara. O que é o DevOps? O que é DevOps? Bem, eu vou começar, segundo a Gartner, tá? O que é um Ok. DevOps? Vamos lá, o que é a teoria, o que é a vida real. Segundo a teoria, o DevOps representa uma mudança na cultura de TI, com foco na entrega rápida de serviços de TI, através da adoção de práticas ágeis e Lean, no contexto de uma abordagem orientada ao sistema. O DevOps enfatiza as pessoas e a cultura e procura melhorar a colaboração entre as operações de equipes entre as equipes de desenvolvimento e operação. As implementações de DevOps utilizam tecnologia, especialmente ferramentas de automação, que podem alavancar uma infraestrutura cada vez mais programável e dinâmica na perspectiva de ciclo de vida. Isso é a definição do Gartner. Da Gartner, isso. A Gartner define como isso. Quem não conhece a Gartner é um órgão de pesquisa muito famoso, etc. Procure. Se você não conhece, você precisa conhecer, saber o que é. Essa é a definição. Para saber posicionamento de mercado, né? Posicionamento de ferramenta, posicionamento de processo. Tendências futuras. Sim. Exatamente. Beleza. Domina o mercado, né? Agora, eu acredito que essa definição do Gartner, ela difere do que é o DevOps na prática, né? O que é o DevOps no hands-on? Na prática, você virou o garotinho da TI. Brincadeiras à parte, né? Você acaba fazendo tudo. Não faz tudo. Não faz tudo, mas vamos lá, né? A vida não é perfeita, então, assim, cada empresa tem um foco maior, então vai ter empresa que vai ter um DevOps que é o foco maior, só a parte de teste de deploy, por exemplo, e tem empresa que tem o DevOps, que é o cara que mexe com infraestrutura também, e deploy, e faz tudo, e é responsável por tudo, por manter. Então, assim, cada realidade é uma realidade. Mas vamos lá, quais são as maiores, como isso é mais utilizado, tá? Na minha realidade, tá? O que eu vivo, eu tenho a primeira coisa que eu acho que o DevOps precisa fazer é ter o mindset em automação. Então, você tem que tentar automatizar tudo o máximo possível, tanto de infraestrutura, quanto aí você entra em infrascode, quanto deploy, tudo que você puder automatizar, você tenta exatamente fluir para esse lado. Então, a minha realidade eu faço a parte de deploy, de configuração de deploy, então você faz uma interação muito grande com o time de desenvolvimento, quando o time de desenvolvimento vai criar os deploys, vai criar os seus pacotes, etc. Você participa de tudo isso junto com eles e você faz em todo o ciclo. O mesmo pacote que fez deploy em desenvolvimento precisa fazer deploy no QA e precisa fazer deploy em produção. Estou falando de pacote final. O desenvolvimento vai fazer deploy várias vezes por conta deles. A hora que ele terminar uma versão, fala, tá terminado isso aqui, você vai fazer na área de QA. Terminou a área de QA? Pô, beleza, funcionou muito bem. Esse mesmo pacote vai ser
feito deploy em produção. Petros, desculpa te interromper, Petros. Eu acho que, de repente, você já engatilhou aí nas minhas próximas perguntas, que é que, o que o DevOps faz no dia a dia, né? Pois assim, é, Não, beleza, perdão. A gente vai voltar nisso, porque aí é interessante você falar sobre isso para as pessoas saberem o que faz na prática, na mão de obra mesmo. Mas, assim, Pedro, o Petros falou aí sobre a definição do Gartner, que é uma definição, digamos, teórica, mas no teu ponto de vista, o que faz o DevOps na prática? O que é o DevOps na prática? Não exatamente o que o profissional faz. Essa é uma segunda pergunta ainda. O que é o DevOps na prática? Cara, na prática, o DevOps, ele deveria e é na prática um mindset, porque assim, as pessoas simplesmente elas acumularam papéis, tá? Os papéis, eles mudaram. Acho que eu sempre trabalhei como um bombril nas empresas que eu trabalhei. Mesmo fazendo a parte de desenvolvimento, também fazia a parte de infraestrutura e, assim, quem conhece os dois mundos tem um jogo de cintura melhor, tá? Porém, assim, o que eu vejo, assim, como DevOps, muitas vezes a profissão de DevOps, para mim, é um pouco difícil ainda de aceitar. Apesar de trabalhar como DevOps Engineer, para mim ainda é um pouco distante disso. Porque como é que você faz uma mudança cultural? A mudança cultural ela vem a partir de um cara que está ali para evangelizar aquela e disseminar a palavra. Basicamente é isso. Então, assim, primeiro você precisa de um perfil de DevOps Evangelist, que é o cara que vai pregar a palavra dentro da sua companhia e vai unir os times. Tá? O segundo ponto é o Engineer, que é o cara que vai trabalhar para fazer com que os times trabalhem de uma forma mais organizada e com divisão de responsabilidades. O engineer, ele prepara o terreno para facilitar a cultura. É a mesma coisa da relação não sei no Rio de Janeiro, mas em Brasília a faixa de pedestre ela funciona. Em Portugal, na Bélgica, funciona. Tá? No Brasil é uma lei. Você tem que parar na faixa pedestre. Qual que é o problema da lei? Pouca gente segue, ou quando segue, tem seus problemas, que é o ecossistema do negócio. Imagina o seguinte, ou você faz uma evangelização do uso correto da faixa pedestre, ou você aplica lei. Uma vai ajudar a outra. A lei, ela ajuda a quem não passou pelo aprendizado, para quem não foi evangelicado naquela coisa, entendeu? Qual que é o problema da faixa pedestre? Às vezes você está terminando de atravessar a faixa, só tem um carro esperando. Chegou outra pessoa e falou assim, eu estou no meu direito, a lei é minha, você tem que parar, e o cara vai e atravessa. Chegando 80% de terminar a travessia, chega outro. E aí você, que é o cara que está no carro, atrás do volante, você perde a paciência com aquilo. Porque já era para você ter despachado há muito tempo. Se fosse algo que você pensasse de uma forma sistêmica, você que está atravessando a faixa, cara, se eu atrasar um passo, eu não vou perder 2 segundos aqui, esse cara vai embora e eu passo sem risco nenhum. Esse é o problema de mudança cultural e norma. Isso seria, entendeu? Então, a implantação de uma mentalidade que vem seguida de um processo. Só que você fez uma analogia com a lei. Há então uma punição? Qual seria a punição para quem não segue o processo? Cara, na verdade não é isso. Porque quando você fala de empresa que segue CMMI ou segue outras regras, você precisa ter um processo estricto, normalizado. Não é simplesmente um guia. Entendeu? Você pode ter isso e ter uma cultura DevOps? Pode. Eu concordo com o ponto que você mencionou. Uma coisa não implica. Eu concordo com o ponto que você mencionou, que tem que ter um evangelizador. Se é um novo mindset, se é uma nova forma de pensar, acho que tem que ter um evangelizador. Todo processo ele tem que ter um owner, tem que ter um dono do processo. E todo processo tem que ser medido e apurado em sua eficiência. Na prática, o conjunto todo do DevOps, dado a definição do Gartner, dado as definições que vocês dois falaram, o que o DevOps faz na prática, isso é mensurável? Essa entrada desse novo processo de trabalho, mensuram-se isso? Quem mensura? Quem é o responsável por controlar esse processo, por medir a eficiência disso, por ver se as pessoas estão aderindo ou não? Hoje, na prática, quem faz isso? Você quer começar, Petro? A empresa que eu trabalho tem lá um... Não precisa falar o nome do empregador, hein? Lembrando. Sim. Tem um Scrum Master lá, que é o cara que cuida de tudo isso. Ele é o evangelizador de tudo.
Então, literalmente, ele está completamente ligado, pelo menos na empresa que eu trabalho, está completamente ligado à metodologia ágil. Então, assim, eles têm 100% de conexão. Então, o cara, ele exige tanto de mim, tanto do time de desenvolvimento, essa participação junta. Entendeu? Ok. Então, o evangelizador acaba sendo, no meu caso, acaba sendo o Scrum Master lá. É o cara que faz tudão. Entendi. Mas assim, e aí vai para minha primeira pergunta. Então, DevOps e metodologia ágil basicamente caminham juntos. Precisam caminhar junto. Inclusive, na definição da Gartner também fala isso. Ok. Eu tenho um pouco de Não, um ponto de vista um pouco diferente. Eles sim caminham juntos, tá? Mas eu acho que como é uma cultura, a gente fala de cultura, você não precisa usar uma metodologia ágil para fazer isso, entendeu? Você tem que adequar os seus processos, adequar a forma como você faz as coisas para você melhorar a sua entrega. Ok. Porque assim, o DevOps ele é uma cultura, mas o que ela visa? Qual que é o fundamento dessa cultura? Você pode aplicar um DevOps dentro de uma empresa que utiliza CMMI, que usa gestão de projetos tradicional? Pode. Até a gestão tradicional de projeto, ela está vindo para uma pegada mais ágil. Se você pega o PMBOK 5, ele já está com uma pegada de sprint, que não tinha antes. Sim. Não era pregado isso. Então, assim, eu acho que uma coisa é a convivência interna que você tem entre os times e a forma como você faz, mais do que a parte de controle que você quer ter. Entendeu? Acho que difere um pouco disso. Porque, então, assim, imagina. Sim, pode falar. Porque, se imagina, o ágil não quer dizer que eu vou trabalhar com ágil que eu vou esquecer de toda a burocracia. Eu tenho que ter uma trilha de auditoria. Para isso, eu tenho que ter processos estritos, menores, menos burocráticos, mas eu preciso ter um processo. Qual que é a diferença de um modelo ágil para um modelo tradicional? Entende? O que você precisa adequar para você ter uma cultura DevOps dentro da sua companhia? Nesse ponto, eu sou um pouco divergente do Gartner. Sim, Mas uma coisa puxa a outra. É isso que eu falo, mas o que eu ia falar também é que cada empresa, como eu falei no início, cada empresa tem sua realidade, entendeu? E aí você tem que tentar adequar na melhor medida possível, entendeu? Até porque é um processo, como a gente está falando, uma mudança cultural. Uma mudança cultural não acontece do dia para a noite. Você faz uma coisa, faz outra coisa, e você vai aos poucos mudando. Então, acho que é um processo natural. Isso que você está falando, acho que é natural, é isso mesmo. O cara vai estar usando gerenciamento de projeto comum, ok, o cara vai melhorando, ele vai evoluindo e vai. É um processo natural. Ou seja, é possível, então, dentro de uma empresa, implantar um processo e uma equipe de DevOps sem que a empresa tenha uma mentalidade ou trabalhe com metodologias ágeis. Isso é completamente possível. É possível, mas geralmente eles estão ligados. Sim. Como você falou no começo, né? É uma nova mentalidade, né? E toda vez que tem uma nova mentalidade, exige uma nova mudança comportamental para aderência, existe a questão do conflito com a cultura da empresa, é uma série de coisas que vão desencadeando que não é tão simples, simplesmente chegar aqui, olha, agora todo mundo aqui vai usar DevOps, esse aqui é o processo e acabou. Acho que não é tão simples assim. Talvez por isso ter essa relação com o ágil. O Petros falou um negócio importante, né? A minha pergunta número 2 era como é na prática o dia a dia do processo de trabalho na sua empresa. O que você faz, cara, na sua empresa? Por quê? Você falou aí, Petros, que cada empresa ela tem que estar num nível diferente de adoção do DevOps, tanto de ferramentas como de processo, o jeito de trabalhar, a cultura da empresa. Então, assim, você especificamente, hoje você está em Vancouver, no Canadá, na sua empresa, não precisa falar o nome do empregador, o que você faz no seu dia a dia? Como eu falei, eu comecei falando isso, eu acabei cruzando a linha. Agora chegamos lá. Chegamos lá. Então, como eu falei, eu tenho um processo de deploy relativamente simples. Então, você acaba que se você contrata um DevOps só para trabalhar na área de deploy, por exemplo, o cara vai ficar boa parte sem fazer nada do dia. Até porque deploy tem que ser simples. Ele precisa ser simples, não é? Mas é que meu deploy faz 500 etapas. Está errado. Acerta isso. Está errado. Seu projeto nasceu errado. Por favor, corrija. Entendeu? Então, assim, você tem que tentar reduzir e transformar isso no mais simples possível
E como eu falei lá no início, o meu mindset, o mindset da equipe que eu trabalho e até dos líderes lá, dos Scrum Master, da galera que trabalha mais na parte de gestão tenta automatizar 100% tudo, para evitar erro. Entendeu? Automatizar não é só transformar a sua vida mais simples, automatizar é literalmente trazer menos problema para a sua vida, entendeu? Pensa isso como você está gastando tempo para automatizar, você não está gastando tempo, você está economizando tempo do futuro, entendeu? Então, na prática, o teu trabalho é gerenciar os deploys. Então você já chegou com o processo pronto. A gente começou falando o assunto DevOps com a implantação de um mindset, um processo, tem ferramenta que a gente não chegou lá ainda, isso é uma das perguntas que eu separei aqui. Mas na prática, quando você chegou, então, a cultura do DevOps já existia dentro da empresa e você é o DevOps Man, você é o DevOps Engineer. Então, assim, vamos começar assim bem do básico mesmo, para ficar bem claro para quem está nos ouvindo, para quem não faz a menor ideia. O que você faz na prática? Alguém tem um deploy para subir em produção, vai passar por quais das fases? Como é que é o start disso? Como é que isso chega até você? E qual é a sua mão na massa nisso? O que você faz? Você tem lá, do início, tem um time de desenvolvimento, vai desenvolver, vai fazer os deploys deles independentes lá e ele vai transformar ele vai lá e envia para a área de QA esse deploy. Quando chegou na hora de QA, eu vou lá e vou falar, olha, QA para fazer deploy na área de QA, o pacote que veio de desenvolvimento. Funcionou muito bem, vai ter o tester, vai passar pelo teste automático, vai ter o tester para olhar isso, não sei o quê, blá, blá, blá. Passou por esse tester, ele vai me falar, olha, tá ok, então essa parte de QA sou eu que faço, esse deploy, e esse mesmo pacote vai ser o pacote que vai transicionar para a área de produção. Tá, e como você falou que é você que faz, para não ficar me parecendo que você faz um negócio muito simples, tá? Senão o cara vai, pô, DevOps é mole, é moleza. Pô, mas é para ser mole mesmo. Pois é. Mas assim, qual é o nível de criticidade? Qual é a sua responsabilidade nisso aí, se houver erro? Quais são as verificações? O que você faz em nível de detalhe para poder chegar para o próximo nível? Você é responsável por aquilo que sobe em produção, é isso? Sim, e hoje em dia, tipo, olha, uma coisa que eu acho que está se tornando natural, como a gente já conversou em outros podcasts, provavelmente antes desse vocês vão ver, é a generalização das carreiras. Então, hoje em dia, por exemplo, não tem mais sysadmin na empresa que eu trabalho. Eu tomo conta de tudo. Então, assim, se der merda de produção, sou eu que vou ter que ir lá e corrigir. E se der merda 3 horas da manhã, sou eu que vou ter que ir lá e consertar. Entendeu? Okay. Então, se eu não cuidar bem do meu processo de deploy, o meu processo de madrugada, de dormir, vai ser impactado. Entendeu? Então, eu sou responsável pela parte do monitoramento. Seu sono vai ser impactado. Sim, então assim, se tem alguma ferramenta nova, o cara está usando uma porta nova. Se eu não criar na área de monitoramento um check para aquela porta, eu não vou saber que esse serviço está caído ou não. Então eu acabo sendo responsável por todo o ciclo. Entendeu? Essa é a realidade que eu trabalho hoje. Talvez a do Pedro seja um pouco diferente, mas essa é que eu trabalho hoje. Agora eu vou dar um pulo pro Pedro. Pedro, seguindo nessa mesma pergunta, nessa mesma linha, na prática, desde o start do seu dia a dia, do processo até o final, o que você faz? Cara, basicamente assim, a empresa que eu tô hoje, ela não tinha uma cultura DevOps, né? Eu sou o primeiro DevOps do time. Só que assim, eu venho de uma pegada um pouco de ALM, Application Lifecycle Management, que eu vejo todo o ciclo, né? Eu junto 3 grandes áreas: governança de TI, desenvolvimento e operações. Então, assim, dentro da empresa, qual que é a minha função principal? Automação, tá? Criação de processos, colocar as coisas dentro de uma esteira funcional e que você consiga ter resultados. Hoje eu estou sendo responsável, por exemplo, para adicionar o Kubernetes como serviço. Né? Porque assim, a gente tem a empresa desenvolve software e vende software para clientes. Né? Esse software é feito deploy em cima de máquinas virtuais hoje em dia. Antigamente, um exemplo, para você fazer um deploy, o pessoal levava 2, 3 dias para fazer. Hoje, 2 minutos, eu tenho uma nova instância em produção. Entende? Porque assim, a velocidade que você dá no processo não é simplesmente para você ganhar tempo. É para você ter segurança no processo que você está usando. O processo tem que ser replicável. O processo você tem que olhar para ele e verificar o que está fazendo de certo ou de errado. Entendeu? E tem que ser generalista também.
Então, quando eu olho com o depoimento de vocês dois, fazendo uma junção aqui para eu entender, quando eu olho para a profissão DevOps, eu entendo aí que existem, digamos, pode existir mais diferentes níveis, mas eu entendo, nesse momento, eu entendo que existem dois níveis. O primeiro nível é o nível operacional mesmo, aquilo que já está pronto e você metendo a mão na massa ali no dia a dia, transitando os pacotes que vão ser que serão entregues entre os ambientes, fazendo os checks, fazendo as verificações e as responsabilidades. O segundo nível que eu estou entendendo, que não significa que é maior ou menor, mas é um nível mais de gerenciar um processo, chegar, determinar um processo, alavancar isso e tomar conta desse processo. Como, por exemplo, o que você acabou de me dizer, Application Life Cycle Manager, eu entendo que é a gerência do ciclo de desenvolvimento. Então, como é que o DevOps está inserido nisso exatamente? Ele é responsável pelo que dentro do Application Life Cycle Manager? Cara, basicamente assim, o ALM, ele visa metodologia e processo, tá? E a união dessas áreas. Trilha de auditoria, qualidade, quality assurance, segurança. O que você está olhando naquele processo como um todo? Na minha visão, um DevOps Engineer, ele basicamente é um cara que ele olha para todo o fluxo, para toda a área de tecnologia e fala assim, cara, quais são os gaps que eu tenho entre os processos? O que se eu fizer, vai me dar uma segurança maior e eu trabalho com... imagina, antigamente, para você fazer um deployment, você seguia um roteiro. Faça isso, agora copia aquilo, agora faz aquilo outro. Isso era o que você tinha de roteiro de implantação. Era o que você apresentava no comitê de mudança. Só que nesse roteiro de implantação você tem erros manuais, que é inerente do ser humano ele cometer erro. Entendeu? A não ser que você coloque uma dupla checagem sempre. Entendeu? Com pessoas. Quando você automatiza isso, você tira esse fator humano do processo. A Certo. máquina, ela é 0 e 1. E você diminui Então, o ou erro. ela vai fazer ou não vai fazer, você diminui o erro, você consegue focar mais no que é prioritário para você. Entendeu? Na sua gestão de problemas, sua gestão de future, o que você precisa fazer mais. Só que você tem que olhar para dentro do seu processo para saber o que na sua companhia você está fazendo de certo e de errado. E aí um DevOps Engineer ele tem que ter uma visão do todo. É por isso que não acho que é uma profissão que é fácil você cair de paraquedas nela. É muito difícil. É Porque assim, você tem que ter um exatamente conhecimento. É a terceira pergunta. Eu já estou até dando um toquezinho nela, é eu sei. isso aí. O maior problema dela é que assim, você conhece um pouco de infraestrutura? Você sabe quais são as melhores práticas de infraestrutura? Você sabe o que tem que ser feito a nível de infraestrutura? Você sabe como é que um software é desenvolvido? Você sabe quais são as formas de você fazer um deploy de um software? O que interliga aquilo? Além disso, você ainda tem que ter fluxo de valor de negócio. O Quando que você é mais de valor para o teu negócio? Quando você mencionou que você tinha um deploy, um processo que demorava dias e agora você faz em 2 minutos, eu acho que esse é o grande ganho, né? Esse é o grande valor. E aí eu te pergunto, é responsabilidade do DevOps evidenciar isso porque olhando para o DevOps, que é mão na massa, e olhando para o DevOps, que é o dono do mindset, dono da implantação, dono do processo, de quem é a responsabilidade de evidenciar o ganho da implantação, o ganho das melhorias, o ganho da ferramenta que você está automatizando, por exemplo? Cara, pensa da seguinte forma: você tem hoje uma pessoa que desenvolve e uma pessoa que opera. Só que a ligação entre esses dois times é ruim. Ok? Você tem um processo, ele funciona, mas você não sente que aquilo está funcionando de uma forma harmoniosa. Quando você coloca um DevOps engineer e ele consegue fazer um trabalho bem feito, é palpável o resultado. Para você ter resultado, primeiro você tem que mapear quais são os seus OKRs da sua área. Uhum. O que de mais importante você tem? É o número de incidentes? É o número de deployment? Porque número de deployment para mim não faz muito sentido se eu não estiver monitorando. Entendeu? Uhum. Eu diminuí a quantidade de erros pro meu cliente. Pô, ótimo. Cara, mas minha aplicação continua lenta. Por exemplo, você está rodando uma aplicação em Java, você tem que adequar o heap size da JVM. Quem geralmente vai fazer isso
não necessariamente é o DevOps Engineer, mas ele vai puxar essa trilha. Ele vai até o arquiteto, o engenheiro de software, fala assim, cara, a tua aplicação ela está funcionando, mas a gente tem que dar um tapa na JVM. A gente tem que reconfigurar ela para poder acompanhar a evolução do seu código, do seu processo. Cara, com essas Entendeu? definições aí, eu entendo. Agora, para mim, se tornou muito mais importante, mais claro a relação do DevOps com a parte estratégica da TI da empresa, né? Quando você relaciona o DevOps com a parte estratégica da TI de negócio, de uma forma geral, você vê que o nível de importância é muito grande. Mas seguindo aqui no nosso podcast, para a gente poder conseguir chegar no tempo, você mencionou, não é uma área fácil de entrar. Essa é uma terceira pergunta, como entrar nessa área? E eu queria começar com o Petros novamente, como é que você conseguiu entrar nessa área, o que você aconselha, e depois seguir na mesma linha para o Pedro. Petros. Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, tá? Mas é Ok. importante Muito você importante falar saber isso. Estamos Está que sendo gravado no assim, dia os tempos 27. Rapidinho. Está sendo gravado no dia 27 de junho de 2020, momento pandemia. Não, mas é importante porque é o seguinte, hoje é uma coisa. Eu entrei em 2016 como DevOps, era outra coisa. As exigências eram outra coisa. Hoje em dia, você tem um pouco mais. A época que eu procurei emprego na área de DevOps, o que eu tinha? Eu tinha um mindset de automação, eu tinha um background muito forte de infraestrutura, e foi isso que me fez arrumar um emprego, o primeiro emprego. Hoje eu já entendo que só isso não é o bastante. Porque eu, por exemplo, quando eu entrei em 2016, eu não conhecia todos os ciclos de deploy, etc. Eu nunca tinha trabalhado com isso efetivamente. Meu foco mais era infraestrutura e automação. Sempre foi muito mais na área de automação, de automação de processos, etc. Mas meu foco principal era infraestrutura. Então, assim, quando eu cheguei lá, o cara olhou e falou, tá, tudo bem, você é bom para trabalhar comigo, por quê? Porque eu tenho uma infraestrutura muito grande. Eu preciso de alguém que entenda de infraestrutura e eu não tenho ninguém, e você pode me ajudar nessa área. Mas, em compensação, você vai ter que aprender a trabalhar mais na área de entender os ciclos de desenvolvimento, deploy, etc., para você poder participar também dessa área. Então, cada situação é uma situação. Vai ter empresas que vão ter um foco maior na parte de infraestrutura, o DevOps vai ter um foco maior na área de infraestrutura e só vai trabalhar com base na área de desenvolvimento. Tem empresa que o DevOps é quase um QA junto. Sabe? O cara participa de todo o processo de deploy. Então é uma coisa que são papéis diferentes da mesma profissão. Como a gente falou, como é uma questão cultural, dificilmente você vai ter um DevOps que faz tudo isso. Entendeu? Que participa de tudo. Normalmente o cara vai ter um foco maior, o cara trabalhar, mas hoje ele está com um foco maior nessa área aqui. Daqui a 6 meses ele está com foco maior em outra área. E assim vai, você vai mudando. Então, o que o cara precisa fazer, efetivamente, que ele precisa estudar nessa área, para entrar nessa área, efetivamente ter todos esses conhecimentos básicos, né? Então não adianta o DevOps não saber o que é desenvolvimento, não adianta o DevOps não saber o que é um código, ele precisa saber, então você vai ter que ter um background de desenvolvimento pequeno, você não precisa ser um cara que constrói sistemas, mas você precisa entender o básico de desenvolvimento e conseguir fazer algum desenvolvimento que você vai precisar, tá? Então, efetivamente, essa área eu acho que você precisa de um conjunto de conhecimentos básicos e alguns avançados, dependendo do que a posição vai exigir. Ok. Eu acho que é isso para mim. Pula pro Pedro. Passa pro Pedro. Vamos lá. Cara, assim, para entrar na área, para mim, eu acho que foi um pouco meio fluido, porque assim, durante na época de faculdade, eu entrei em um acordo com meu pai e falei assim, olha, cara, eu vou me aventurar na área. Você segura as pontas se eu não conseguir se eu ficar um mês sem trabalhar, 2 meses sem trabalhar, porque eu vou apostar. Ele falou assim, vai, faça a tua vida. Então eu tinha esse suporte do meu pai segurando as pontas. Tá certo que não utilizei, mas ok. Eu sempre tive eu sempre quis aprender como é que a roda funciona. Como que você inventa a roda? E como é que ela funciona? Então eu sempre mudei de área. Então era uma época que eu entrava como desenvolvedor, depois eu ia para a área de infraestrutura, voltava para desenvolvimento em outra área, depois voltava para uma infraestrutura. Então assim, basicamente meu background veio
veio se fortalecendo com o tempo. E aí, durante 3, 4 anos, eu fui especialista com ALM. Então, assim, eu tinha que estar por dentro de metodologia, de processo, saber quais são os gaps que tem dentro das empresas. Entendeu? Como é que você coloca todo mundo para trabalhar de forma conjunta. E aí, quando você pega essa parte, mais o seu background técnico, o DevOps é moleza. É mamão com açúcar, como a gente diz. Entende? Então, assim, Tá. Olhando para isso tudo, é um background grande, assim, que você teve, por exemplo, o Petros também. Mas hoje a demanda de DevOps, não sei se você ia chegar lá e eu acabei antecipando, a demanda de DevOps hoje é muito grande. Eu vejo aqui em Portugal, por exemplo, eu vejo empresas colocando, pedindo lá DevOps Júnior. Eu fiquei assim, pô, DevOps Júnior? O que seria um DevOps? O que um DevOps Júnior tem que saber? Então, uma pessoa que quer aproveitar uma oportunidade nessa área, o que ele tem que estudar como base? Eu já entendo que processo de desenvolvimento de software tem que estudar como base. Agora, o que ele tem que estudar como base? Na teoria e em termos de ferramenta, em termos de prática mesmo. O que ele teria que aprender, do teu ponto de vista, Pedro? olha, primeiro, ferramentas de CI/CD, Continuous Integrations, Continuous Deployment, para mim é o básico, Ok. tá? Ter um pleno conhecimento de repositório de código. Eu não vou falar assim, você tem que ter conhecimento em Git, você tem conhecimento em CSV, Subversion. Como cada empresa tem seu tool. Eu trabalhei para uma empresa em Portugal, uma empresa que ela faz parte do Euroconsumers, e, cara, eles utilizavam Subversion. Isso foi ano passado. Se você fala de Subversion no Brasil, ninguém mais usa. Já tá todo, tá morto e enterrado já. Né? O Petros acha que vai concordar comigo. Eu dispensei um Subversion tem uns 3 meses atrás, que era também um negócio muito velho que tinha na parte de hardware lá, etc. Mas realmente é um negócio muito velho. Sim. E, cara, scripts de automação, aí eu falo PowerShell, Bash, no Shell Script, na verdade, porque você pode usar Bash, Zack, pode usar o que você quiser. Ter pelo menos o conhecimento de como produzir um software. Cara, Processo de faz lá desenvolvimento de software. um Hello World, cria um banco de dados, sabe como é que faz a evolução daquele banco de dados, como é que você faz os processos de backup, restore. E quando você junta tudo isso, para mim, assim, tem algumas coisas que você não pode abrir mão, tá? Quais são as melhores práticas que você utiliza em cada ferramenta, em cada conceito, em cada metodologia? Melhores práticas, processos e metodologias que cerceiam aquilo ali, tá? Como é que você faz a integração? Meu código está no GitHub, eu tenho que publicar isso daqui numa máquina virtual. Ou eu quero publicar isso aqui dentro de um Docker. Eu quero publicar isso aqui em cima de um Kubernetes. Eu quero publicar isso aqui dentro do Android, dentro de um iOS. Saber quais são as técnicas de publicação, para ficar mais claro para você, porque assim, você tem que saber do processo como um todo, porque uma hora você vai ser dono do processo. O fluxo, principalmente o fluxo de valor para o seu cliente. E como que você consegue transformar isso em código. Por exemplo, eu sei que um serviço X do meu Open Banking ele é mais consumido. Ok, é um serviço que eu tenho que colocar ele no meu topo de prioridade. Entende? Porque ele é o mais acessado e ele é o que dá valor para o meu cliente. Eu tenho que focar nisso para poder fazer com que minha área de negócio me dê sustentabilidade para continuar com o processo que eu estou implantando. Com a mudança cultural. Porque se você não faz isso, por que eu estou investindo num DevOps? Entendo. Entendeu? E o último ponto que eu acho que é extremamente importante, trilha de auditoria. O que seria Bom, isso? trilha de auditoria é saber assim, que aquela alteração que foi pedida pela área de negócio, que foi feita por tal pessoa, em tal sprint foi publicada na build tal, que tem integração com software XPTO, que entrou em produção no dia 27 de junho, às 10h55. Ponto. Isso é uma trilha de auditoria. Porque em determinado momento eu tenho que fazer análise de impacto. Para eu poder fazer análise de impacto, eu tenho que ter a trilha de auditoria. Entendeu? E eu não falo isso assim, DevOps não tem... a cultura DevOps, ela fala assim, eu não quero saber quem errou. Eu quero saber como que a gente vai consertar e o que a gente vai fazer para isso não acontecer novamente. Mas para você saber o que aconteceu, você precisa saber, de fato,
uma trilha de auditoria para saber o que aconteceu. E se você trabalha com órgãos, por exemplo, no Brasil, área de seguros, você tem que trabalhar com a SUSEP, você precisa de ter uma trilha de auditoria. Porque se afetou algum seguro para algum participante, você precisa ter tudo documentado para você passar para o seu cliente. Entende? Bacana. Então, pessoal, fiquem aí. No próximo bloco a gente volta e responde essas 3 perguntas restantes aí. Eu acho que vai ser muito útil e muito agregador para todo mundo. Então, Rodolfo, você tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Você quer fazer ela para a galera aí? Cara, assim, muitos profissionais dizem que full stack é aquele cara generalista que entende de front, entende de back-end, entende de banco de dados e tudo, programa em várias linguagens. A minha dúvida é, o DevOps não acaba sendo um full stack dentro da sua área, ou seja, ele lida com diversas coisas e uma ampla gama de coisas, CI, CD e não sei o quê, e rede, infraestrutura. Eu queria entender um pouco mais disso. Eu acho que a teoria não é não, tá? Mas na prática, virou. Isso é verdade. Entendeu? Essa pergunta foi proposital, eu estou vivendo isso. Porque na prática virou efetivamente isso. Você tem hoje em dia acaba com o cara de DevOps, como eu já falei, hoje em dia eu trabalho com a parte de infraestrutura, com a parte de deploy, com a parte de monitoramento. Sou eu que construo os monitoramentos específicos de aplicação. Então, assim, você acaba tendo que, como eu estava falando antes, tinha que ter desenvolvimento um pouquinho, não sei o quê, porque se você não entender, você não consegue construir essas coisas. Então, você precisa entender um pouco para conseguir fazer isso. Então, eu gerencio, eu faço deploy, eu tomo conta da operação, eu tomo conta de tudo. Então, assim, é o full stack da parte de infraestrutura realmente. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o full stack do futuro vai ter que entender de DevOps. Ele já está começando, né? Ou seja, já tem muita vaga de desenvolvimento que o cara cobra conhecimento de DevOps. Isso já acontece. Hoje ainda são 2 coisas diferentes, mas vocês acham que a tendência para o futuro é que o full stack tem que entender de DevOps? Sim. Eu acho que é a tendência natural. Sim. É a tendência natural da coisa e está acontecendo já, como o próprio Pedro comentou agora, você vai chegar lá como posições lá que o cara está pedindo conhecimento nisso. Por quê? Porque está virando. E tem mais uma. Se você for para algumas empresas, como por exemplo, você já viu algum DevOps, vaga de DevOps na Amazon? No Google? Não. Não tem. SRE sim, mas DevOps SRE você vê, mas DevOps você não vê. Por quê? Porque o DevOps dentro desses times é o System Development Engineer, se não me engano. É o SDE que eles chamam. É o cara que efetivamente vai trabalhar na parte de sistema. Mas ele tem que entender desenvolvimento. E ele vai fazer essa parte de deploy, vai fazer toda essa parte de automação. Então, acho que é um caminho natural, entendeu? Acabar com não é nem acabar com a possibilidade. Isso, olha só, gente, não é para agora, não é para daqui a 1 ano, não é para daqui a 2 anos. A gente está falando de muitos anos para frente. Sysadmin viveu quantos anos? 20 e tantos anos? 30 anos? Quantos anos viveu o Sysadmin? Entendeu? Então, assim, eu acho que você nunca vai perder um Sysadmin. Você sempre vai ter que manter. Sim. Eu acho que o DevOps ele é um pouco diferente disso. Ele é um full stack do futuro? Só que assim, você constrói um time Scrum, por exemplo. Você precisa de um perfil T, que é um perfil que consegue falar em diversas línguas, entendeu? Mas tem um profundo conhecimento em alguma coisa. Né? Basicamente, sim, hoje você pode ter um DevOps um pouco mais voltado para a infraestrutura e você pode ter um outro fazendo par contigo mais voltado para dentro do desenvolvimento. E vocês dois tiverem uma conversa fluida. Eu não sei se isso já chegou no Brasil, tá? Mas pelo menos na Bélgica, não sei, Portugal, etc. Mas tem a empresa que eu trabalho, por exemplo, eu preciso de mudar, de fazer coisas diferentes de tempo em tempo. Então o cara te obriga a fazer isso. O cara vai pegar e vai fazer você está trabalhando mais. Então eu sou mais um DevOps hoje, mais da área de infraestrutura. Pode ser que daqui a 3 meses ele fale, olha só, agora você vai trabalhar mais na área de desenvolvimento. Entendeu? Até para te incentivar a fazer coisas diferentes, etc. Sim. Então vai acontecer, isso já é realidade, você vai precisar entender. Basicamente, eu falei sobre isso hoje, inclusive, no podcast, porque você olha para dentro da sua empresa e olha para quais são os gaps que você está tendo. E é onde você vai atuar. Né? Seja na parte de desenvolvimento, cara, o software, você entra ali para falar assim, cara, eu preciso que o software tenha esse tipo de comportamento porque isso aqui está afetando a produção. Sim. Ou ter uma página de status. Você já viu as páginas de status? Geralmente o pessoal coloca um /oi. O oi é, cara,
tô bem, tô vivo, não tô? Como é que tá? Minha conexão com o banco tá funcionando, não tá? Mas isso é extremamente importante, cara. Sim, sem Isso dúvida. depende do desenvolvimento. Sim. Entende? Você entra como um agente de mudança. E aí, onde precisa da mudança é onde você vai atuar. É a questão cultural que a gente falou lá do início, lá, cultura, etc. Você colocar isso no seu mindset, participar disso, abrir a cabeça e falar, olha só, eu preciso entrar nisso aqui. E é assim que vai ser. E não adianta você chorar que, eu só estou fazendo isso aqui. Pode ser, daqui a 2 meses você vai estar fazendo outra coisa. Então, assim, enjoy the moment, entendeu? Tipo, se diverte naquele momento ali. Sim. Muito importante a gente afirmar o ano desse vídeo, né? Hoje pode ser, são funções diferentes, o full stack do DevOps, mas estamos em junho de 2020. A gente não sabe se daqui a 2 anos, 3 anos, como é que vai ser essa evolução aí. Eu gostei muito da próxima pergunta, que é a pergunta do Rodolfo também. DevOps é um generalista ou especialista? Porque, assim, o cara tem que saber tanta coisa. Como é que faz para virar um especialista em DevOps, uma vez que existe uma amplitude muito grande de coisas que ele que ele deve saber, inclusive de outras áreas? Sendo assim, como é que faz para ser um especialista? Ele é um especialista ou ele é um generalista? Qual é a tendência futuro também? Aproveitando a segunda pergunta nessa onda. Quem quer começar? Cara, eu posso começar. Eu vejo mais um DevOps como generalista, que ele tem que ter um conhecimento mais amplo de saber como é que as coisas funcionam e como é que ele faz para integrar aquilo, tá? Mas ele precisa de ser um pouco especialista em algumas áreas, tá? Não tem como. Geralmente, você vai trabalhar com TI, geralmente você tem aquele brinquedo debaixo do braço que é aquilo que você gosta de trabalhar, que é aquilo que você gosta de respirar, que é a sua especialidade. Você não acha que é a mesma questão que você estava falando do T? Isso. Só que não é o T, ele vai ter que ter várias vertentes assim, mas vai ter que ser profundo em alguma coisa. Em alguma coisa, sim. Entende? Cara, hoje, na minha singela opinião, é muito difícil você ter um curso de formador de DevOps. Entende? É igual você trabalhar com Java. Cara, você tem tanto framework, tanto componente diferente, que a hora que você vai contratar um novo arquiteto Java para trabalhar na tua empresa, você tem tantas curva de aprendizado de negócio, curva de aprendizado de topologia do seu sistema, engenharia reversa que você vai ter, que é uma curva de aprendizado, e a outra saber quais são os componentes e frameworks que você utiliza. Quando você coloca isso na lista, às vezes você traz aquele componente debaixo do braço e fala assim, cara, esse aqui é o que eu amo para fazer a parte de relação com banco de dados. Aí você se depara com outro componente. Aí você tem algumas opções, que é o que geralmente acontece. Ou o gerente de projeto te dá tempo para você aprender, porque é uma tecnologia nova, a forma de implantar é diferente, as melhores práticas para você implantar aquilo são diferentes. Entende? E aí ele te dá um tempo para você fazer aquilo, ou o que você vai fazer? Você tem 2 opções. Ou cria um Frankenstein, você utiliza as práticas que você utilizava no seu framework que você tem debaixo do braço, que é a sua bala de prata, ou você fala assim, isso aqui tá uma merda, vamos começar do zero. Entendo. Começar do zero, eu já vi projeto de milhões de reais começar do zero mais de uma vez, porque mudou o arquiteto do projeto. Caramba. Eu já vi coisas similares também. Petros, tu quer fazer algum complemento a isso? Não, concordo com ele que é um generalista realmente. Não adianta você. A gente já conversou nesse podcast aí durante o podcast inteiro. Acho que está claro que não adianta você entender só de uma coisa. Só que é aquela história. Cada empresa é uma empresa, cada posição é uma posição. Isso tem que ficar muito claro. Então, se você entrar numa posição que você vai trabalhar, eu sou DevOps, mas mais na parte de infraestrutura, enjoy the moment. Aproveita para aprender outras coisas, para você poder participar do ciclo inteiro. Porque vai ser necessário e vai ser muito importante para o seu futuro. Então, entra nisso. Provavelmente, quase nunca você vai conseguir uma vaga de DevOps que o cara vai pedir tudo. Ele vai ter os mains lá dele, os principais, o foco desse time de DevOps. Se você entrar bem, encaixar bem nessa posição, vai. E uma coisa que eu acho que é importante que não foi tocada, que foi tocada nesse podcast, mas não nesse momento, que é a questão do evangelista. Então, você pode ser um evangelista de alguma coisa. Não necessariamente de todo o ciclo, mas de algum ciclo específico, de alguma ferramenta que você já trabalhou, que você entende bem. Então, aproveite o momento, como você entende de tudo, você é um generalista,
você aproveita para evangelizar essa partezinha aqui. Olha, eu já trabalhei com isso aqui e tem isso aqui, funciona bem assim. Você constrói, mostra para as pessoas, fala, olha aqui, olha como funciona bem, não sei o quê. E aí você consegue escalar isso para mais pessoas e consegue, de repente, chegar no evangelista principal, que vai comprar a sua ideia e vai expandir aquilo para todo mundo. Entendeu? Então, seja você o evangelista de alguma coisa, sim, mas de um pedacinho menor. Não entre de cara achando que você vai conseguir evangelizar o todo, porque não vai. Não vai. Entendeu? E a maior parte de evangelizar, por exemplo, de ferramenta ou de plataforma para ser utilizada é você saber quais são os impactos positivos e negativos que aquela ferramenta tem. Isso necessita um pouco, às vezes, não necessariamente experiência, porque experiência você pode ser sábio, você pode aprender com o erro dos outros. Mas isso vai te tomar horas de estudo para você saber fazer uma análise completa com relação àquilo. E a quantidade de profundidade que você consegue na análise para você fazer isso é o que diferencia você do mercado. Porque simplesmente você chegar e falar assim, cara, na minha empresa eu sou especialista em Gira. Gira vai resolver tudo? Não. Não. Kubernetes vai resolver tudo? Não. Não existe bala de prata na tecnologia. Existe você utilizar bem a tecnologia que está sendo proposta. Entendeu? Eu já fui muito contra as tecnologias que eu utilizo. Tem tecnologia que me dá raiva. Não quero nem ouvir falar daquilo mais. Mas, se essa vida te dá um limão, faça uma limonada. Pois é, No espreme caso, e eu vai faço fundo. caipirinha porque eu gosto de álcool, né? Galera, pessoal, eu acho que eu acho que a próxima pergunta é sobre as certificações, como é que a gente, o que o mercado pede em termos de certificação e o que vocês realmente acham válido o profissional estudar, se certificar. Qual é a certificação mais famosa dessa área e o que você vê aí nos descritivos das vagas o mercado está pedindo? Existe uma certificação para DevOps? Aí que tá, existe. Mas eu Existe. nunca vi pedido em lugar nenhum. Mas Também não. o que eu vejo efetivamente são ferramentas. Por exemplo, o cara fala DevOps, mas você tem que entender de AWS, por exemplo, de Amazon, de cloud. Você Sim. vai pegar, o cara vai pedir uma certificação de cloud, daquela Ah, ferramenta. uma Isso certificação sim. da Amazon, então, AWS. Não tô nem falando da Amazon, tô falando de cloud. Você entende cloud? Tenta Todo fazer alguma certificação de Redis. cloud. Sim. Até porque muita gente pede, por exemplo, assim, o cara tem que ter uma certificação de cloud. Ponto, acabou. Porque ele entende que você conhece o conceito. Entendeu? Então, eu sou especialista em Azure, mas aqui eu tenho a AWS, tem Azure também. Então o cara vai falar, não, eu te contrato porque tu já manja da Azure, você vai ter que aprender a AWS. Como os componentes provavelmente só vão trocar nomes, ferramentas que utilizam para se conectar, pá. Cara, tá de boa, entendeu? O cara consegue fazer uma transição tranquila, não vai te tomar tanto tempo. Então, se você precisa fazer alguma coisa, eu tenho interesse em trabalhar na área de cloud, olha, é uma área que, assim, cara, esquece que ela vai continuar aí, vai ter um premise? Vai, mas a maioria vai ser realmente na cloud, aceita, e é isso aí. Então, se você pode trabalhar em alguma certificação para isso, vai fundo, cara. Abraça essa ideia, entendeu? Então, isso eu entendo certificação. Isso e alguma certificação de sistema operacional também, para mim, eu acho importante, particularmente. Inclusive, dei preferência quando contratei gente, já dei preferência nessa área, porque o cara era DevOps e tinha uma certificação na área de sistema operacional. Então, foi importante, porque era o sistema operacional que a gente mais utilizava. Então, eu acho importante ter. Para o geral, se você puder fazer, faça. Eu entendo que se você tiver alguma coisa banco de dados também é bom, mas não necessariamente toda a vaga de DevOps vai ter. Eu vejo pouquíssimas pessoas pedindo conhecimento do banco de dados na área de DevOps, mas eu vejo acontecer e as melhores que eu já vi, o cara tinha que ter. Então, se você puder ter também, é bom. Galera, Cara, eu pode concordo falar. contigo 100%. Só que assim, o que a gente... A nível de certificação, existe a certificação de DevOps. Nunca vi ninguém cobrar a certificação, eu mesmo não tenho. Mas o que eu vejo muito são as pessoas cobrando certificação pela empresa, pela plataforma ou tecnologia que é utilizada internamente. Por exemplo, se meu sistema operacional que eu utilizo dentro da minha empresa, na minha nível de infraestrutura, é um Linux, um Red Hat. Cara, às vezes você precisa ter um RHCE, que é o Red Hat Certified Engineer. Você precisa ser engenheiro Red Hat. Ou, não, cara, todo o nosso processo aqui a gente utiliza Ansible.
Seria interessante você ter uma certificação Ansible, ou Kubernetes, ou OpenShift. Cara, não importa. A certificação é mais cobrada de acordo com a infraestrutura da empresa. E aí, assim, se você é um estudante, cabe a você saber com o que você quer trabalhar. Só que eu acho que para você saber disso, você precisa passar por todos eles um pouco. Bater na tecla. Entendeu? E assim, o que o Petros falou que eu acho extremamente importante. Alguém aqui já compilou um kernel? Eu já. Eu acredito que nenhum dos dois. Você com esse bonezinho da Linux Foundation, se você não tiver compilado um kernel, eu ia ficar meio chateado contigo. Cara, quando você compila um kernel, você entende como é que um sistema operacional funciona. Quando você entende como que um sistema operacional funciona, você entende como é que um sistema funciona. Quando você entende como que um sistema funciona, você consegue ter uma visão mais ampla da coisa. Entende? Qual que é a diferença de um júnior para um pleno? Esse nome eu nunca vi na Europa, pleno. É sempre o júnior ou sênior. Não, chama intermediate, não é? Não, mas Cara, assim, você não vê nas vagas. Pode até existir, seria o intermediate, mas nas vagas ou é júnior ou sênior. É um dos dois. Aqui na Europa, não sei como é que no Canadá, mas eu já aqui reparei isso também. Aqui tem pleno. Qual que é a diferença de um júnior, um sênior e um consultor? Ou um arquiteto? Você sabe? O júnior, ele vai trabalhar... Sim, pode falar, Pedro. Qual que é a sua opinião? O júnior, eu entendo que o cara está começando, então ele vai ter o conhecimento básico ali e ele vai ter que entender do que ele faz, né? E ele é o básico só porque ele é júnior, ele está começando, então ele não tem muita experiência ou tem experiência nenhuma às vezes. Tem gente que aceita zero experiência, que eu acho justo pra caramba, porque é júnior. O intermediário vai ser o cara que já tem alguns anos de experiência, passou por aquela etapa do júnior e ele vai entender um pouco mais daquilo, então ele passa para o intermediário. E o sênior é quando o cara já acumulou toda essa experiência das duas aqui, né? E vai entender do todo, e esse é o cara sênior. É o cara que tem, além de experiência, ele tem conhecimento pra caramba. E você tem o arquiteto. O arquiteto, para mim, é o cara que não vai entender só dessa trilha aqui. Ele vai entender de mais trilhas também, dependendo da posição da empresa, etc., com o destaque que ela trabalha, ele vai entender de mais coisa, e esse cara que vai controlar o futuro do sistema baseado nesses conhecimentos todos. Sim. Cara, eu vejo muito o júnior, ele entende muito, ele basicamente é um codificador, e que ele entende daquela aplicação que ele está trabalhando. Um sênior, ele entende qual que é a função daquela aplicação para dentro da companhia. Ele tem uma noção exata do que está acontecendo naquela aplicação, e aquela aplicação ela faz parte de um sistema. Ou, se a gente for para um gerenciamento de projeto, de um programa, porque eu tenho vários projetos sendo executados. Então, ele tem que saber o que está acontecendo em cada sistema e como é que aquilo está impactando de um lado para o outro. Quando a gente fala de arquiteto, o arquiteto ele não só olha isso. Ele olha tanto a aplicação quanto o programa, que são a união de vários sistemas, quanto a plataforma que você está utilizando, o banco de dados que você está utilizando, como é que você está utilizando tudo aquilo ali. E como que aquilo impacta ou não o negócio. Lembre-se, cara, qualquer função na área de tecnologia ela é voltada para o negócio. Não é uma função técnica. Enquanto você estiver focando na parte técnica, você não vai entregar valor para o seu cliente. Você só vai entregar valor quando você sabe o que aquilo vai impactar para o seu negócio ou não. Eu não sei se eu falei besteira aqui. Não, eu concordo isso. Eu concordo com esses posicionamentos. Inclusive, eu vejo isso em todas as posições, não exatamente em DevOps. A diferença do júnior, de um sênior, de um consultor, ela está relacionada. Um está muito mais na camada operacional, ele acabou de chegar, ele está entendendo e está focado em executar tarefas. Quando ele atinge um nível de maturidade profissional, ele já está mais ligado no processo, no negócio e na ferramenta e em solução de problemas, e quando ele atinge um nível de especialista, consultoria, ele tem a visão do todo relacionado com o negócio. E as estratégias disso, da profissão dele, do cargo dele, do conhecimento dele, em benefício à estratégia da TI, a relação do conhecimento com a estratégia de TI da empresa. Eu acho que eu vejo isso em todas as profissões, Pedro, não exatamente na parte do DevOps. Galera, eu não sei vocês, mas eu acho que a gente teve um aparato geral aí da área de DevOps.
eu sou muito grato pelo conhecimento aí que vocês compartilharam comigo. Fazendo as considerações finais aqui, só direcionando exatamente para a galera que está nos assistindo pelo YouTube. Deixa aí o seu feedback para a gente, pode comentar embaixo, deixa o seu like. Lembrando, pessoal, eu estou em Lisboa, são 10h46 aqui, o Pedro está na Bélgica, são 10h46 lá também, né? Não, 23. São 23 já. já são 11 e pouca da noite. São 11 e pouca da noite. O Petros está no Canadá. São que horas aí, Petros? 2h46. 2h46. O Rodolfo também está em Lisboa, está no mesmo fuso horário aqui, na mesma time zone que eu. E a galera, assim, está se dispondo a gravar, compartilhar conhecimento. Eu acho que é super válido. Eu, na minha fase, estou mais ou menos há 15 anos trabalhando com TI. Eu acho que lá no começo, se eu tivesse todo esse nicho de informação que eu tenho hoje, que tem disponível hoje para todo mundo, através dos canais do YouTube, através de podcast, teria sido muito útil e teria acelerado bastante todo o meu conhecimento e talvez até minha carreira. Então, assim, deixa teu feedback aí embaixo, compartilha o vídeo com seus colegas, talvez você está buscando direcionamento, acompanhe esse canal. Isso falando para você que está nos vendo, nos assistindo pelo YouTube, tá? Você que está nos ouvindo pelo podcast, também você pode ir lá no canal, na página Carioca Dev, temos uma página no Facebook, em breve nós criaremos também um Instagram. Dê seu comentário lá, isso nos ajuda a saber qual o direcionamento, quais os próximos passos, nos ajuda a saber se esse conteúdo está sendo útil para você. Para mim, eu já sou profissional na área há muito tempo, todos esses que estão compartilhando conhecimento aqui de forma gratuita, ninguém está sendo remunerado para isso. São profissionais, estão super bem em suas áreas e a gente está fazendo isso aqui por livre e espontânea vontade mesmo. Então, seria interessante saber o quanto a gente está contribuindo, o quanto a gente está retornando para a sociedade com o nosso conhecimento, com todo o esforço que a gente teve lá no passado. Valeu? Então é isso, galera. Estamos encerrando aí mais um podcast e fique atento ao próximo. Valeu! Valeu. Até mais.